Atenção, aposentado e pensionista. Novidade no julgamento dos embargos de declaração da revisão da vida toda. Voto apresentado do ministro Edson Fachin. Quer saber mais? Vem comigo. Olá, seja bem-vindo ao canal Mauadier Advocacia. Sou Vinícius Mauadier, advogado previdenciário, e hoje iremos tratar desse voto apresentado pelo ministro Edson Fachin, que acompanhou o voto da ministra aposentada Rosa Weber. Mas antes, peço-lhe que deixe seu like, faça inscrição aqui no canal e compartilhe esse vídeo. Como dito no início desse vídeo, o ministro Edson Fachin apresentou seu voto na sessão virtual, acompanhando o voto da ministra Rosa Weber. Desse modo, a votação está 3-2 para os aposentados, considerando que os dois votos do Cristiano Zanin e do Roberto Barroso são pela anulação no STJ. Logo, os votos de Alexandre de Moraes, de Rosa Weber e agora de Edson Fachin, apesar de ter algumas divergências, não são votos prejudiciais ao ponto de anular a revisão da vida toda. E para relembrarmos o voto vogal apresentado pela ministra Rosa Weber, eu irei aqui trazer o voto dela na íntegra, mas irei destacar apenas os pontos principais. Vejamos. Como mencionado, agora no dia 28 de novembro de 2023, o ministro Edson Fachin apresentou seu voto acompanhando o voto da ministra Rosa Weber. Mas qual foi o voto apresentado pela ministra Rosa Weber? Como consta aqui no seu voto, aqui em tela, ela disse o seguinte: acolho o bem lançado relatório do eminente ministro Alexandre de Moraes, relator. A despeito do pedido de vista formulado pelo ministro Cristiano Zanin à época, considerando a proximidade da minha aposentadoria, peço licença para antecipar meu voto. Então, a Rosa Weber, como todos sabemos, antes de aposentar, ela antecipou o seu voto no que pertine à revisão da vida toda. E ela continua dizendo: e ao fazê-lo, adianto desde logo que tenho ligeira divergência em relação ao voto do ministro Alexandre de Moraes, restrita à modulação nos termos por ele propostos. Como iremos destacar aqui, de forma rápida, objetiva, a divergência dela em relação ao voto apresentado pelo ministro Alexandre de Moraes é um marco temporal para o pagamento dos atrasados, ou seja, é em relação à modulação de efeitos. E continua no voto. Rememoro que o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, após apontar supostas omissões no acordo embargado, com manifesto intuito infringente, buscou a modulação de efeitos do entendimento firmado por esta Suprema Corte. Eis, no ponto, o teor do pedido. Ela apresenta o que é que o INSS está pedindo nesses embargos de declaração. Modular os efeitos do acordo embargado de forma que ele se aplique apenas para o futuro, excluindo-se expressamente a possibilidade de: letra A, revisão de benefícios previdenciários já extintos, rescisão das decisões transitadas em julgados que, à luz da jurisprudência dominante, negar o direito à revisão, e revisão e pagamento de parcelas de benefícios quitadas à luz e ao tempo de entendimento então vigente, vedando-se por consequência o pagamento de diferenças anteriores a 13 de abril de 2023, que é a data de publicação do acordo do tema 1102 no STF. E ao analisar esses pedidos do INSS, a ministra Rosa Weber, atualmente aposentada, na antecipação do seu voto, ela fez questão de ser muito técnica e pontuar pedido por pedido. Vejamos o que ela destacou aqui. Quanto ao item A do pedido de modulação, eu coloquei uma seta abaixo, o que é o item A? Revisão de benefícios previdenciários já extintos. Ela diz: entendo deva ser acolhido, pelo que acompanho no tópico o voto do ministro Alexandre de Moraes. Isso porque, de fato, até o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça preponderava na jurisprudência dos tribunais
à exceção desta Suprema Corte, que nunca havia apreciado esse tema específico sob o enfoque em análise. Entendimento que placitava, ou seja, que ratificava a conduta do INSS. Assim, no que diz com os benefícios previdenciários já extintos, modula os efeitos do acordo embargado, atribuindo-lhes efeitos ex nunc, ou seja, ela concordou sobre a impossibilidade de revisão dos benefícios previdenciários já extintos. E aqui, fazendo apenas uma observação, esse é um ponto que eu discordo do voto da ministra Rosa Weber, porque é o seguinte: e naqueles casos que existia aposentadoria, houve o falecimento do aposentado e gerou uma pensão por morte. Aqui não tem essa observação. E aí, quando ela impossibilita benefício extinto, automaticamente ela está extinguindo também a pensão por morte. Do mesmo modo, e o auxílio-doença, que foi extinto e foi transformado em uma aposentadoria por invalidez? Então, nesse ponto aqui, eu discordo veementemente tanto do voto do Alexandre de Moraes quanto também da Rosa Weber. Mas, na situação atual, o voto da ministra Rosa Weber, agora acompanhado pelo ministro Edson Fachin, é o melhor voto, porque, inclusive, em relação aos atrasados, como iremos demonstrar, ele é mais favorável ao aposentado. E aí, continuando. Quanto ao item B do pedido de modulação, ela diz o seguinte: tenho parcial divergência em relação ao voto do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, no item A ela concordou com o voto dele. Agora, no item B, é o ponto de divergência, como ela mencionou, de ligeira divergência com o voto do ministro Alexandre de Moraes. Vejamos o motivo. A autarquia federal, de maneira absolutamente equivocada, afirma que esta Suprema Corte teria alterado sua jurisprudência quanto ao tema ora em análise. Em primeiro lugar, acentuo que, quando do julgamento das medidas cautelares, ambas de relatoria do ministro Sidney Sanches, o plenário desta Corte indeferiu o pleito. Analisada naquela sentada, ela vai falar o quê? Da constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9.876 de 1999. E ela diz: no presente recurso, diversamente do que parece crer a parte embargante, o INSS, não foi declarada a inconstitucionalidade do dispositivo legal apontado. Na realidade, o Superior Tribunal de Justiça analisou a questão mediante a concernente hermenêutica jurídica, sem, no entanto, se valer de argumentos constitucionais. Esta Suprema Corte, de outro lado, à luz do direito adquirido e da correlação entre a exação previdenciária recolhida e o benefício a ser concedido ao segurado, compreendeu que o beneficiado pode optar pela regra definitiva ou transitória de acordo com a que lhe gere maior benefício. Então, até essa alegação trazida por Zanin de constitucionalidade, ela também está clara, inclusive no voto aqui da ministra Rosa Weber, que não existiu essa alegação de constitucionalidade, e sim foi uma hermenêutica jurídica. E ela continua: em outros termos, o artigo 3º da Lei 9.876 de 1999 não foi declarado inconstitucional neste recurso extraordinário. E aí ela enfatiza, grifa aqui, de modo que não há falar em mudança de jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Houve alteração jurisprudencial? Sim, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do recurso especial sob o rito dos repetitivos. Mas não, repito, nesta Suprema Corte. E ela aí passa a dizer: entendo diante desse contexto jurisprudencial prudente sim modular os efeitos do acordo embargado, como faz o relator, pois, como visto anteriormente, os tribunais pátrios ratificavam a posição do INSS, sendo certo que transitaram em julgado decisões com esse entendimento proferido em inúmeros casos submetidos ao Poder Judiciário, ou seja, a jurisprudência seguia o que estava na lei, a constitucionalidade do artigo 3º. Então, por isso que ela assevera que nesses casos da revisão de benefícios já transitado em julgado, ele não deve ser acolhido, não deve ser revisto em sede de revisão da vida toda. Porque o entendimento à época era da constitucionalidade do artigo 3º. Aí ela continua: adoto, no entanto, marco temporal diverso do apresentado pelo ministro Alexandre de Moraes, reforçando que o ministro Alexandre de Moraes entende como data o mês de dezembro de 2022 e ela entende como
a data de 17 de dezembro de 2019. E ela continua. O INSS assentou de forma curiosa que a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal seria inovadora. No entanto, segundo atesta a ata de julgamento, foi negado provimento ao recurso extraordinário, com a consequente manutenção do acordo exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, ou seja, esta casa, ao assim decidir, apenas chancelou, ratificou o entendimento do STJ. E aí, para não continuar lendo, ela diz: a jurisprudência já havia sido alterada pelo STJ, de modo que a conduta a ser adotada pelo INSS deveria se pautar no entendimento daquela alta corte judiciária, notadamente em razão dos efeitos que emanam do pronunciamento exarado sob o rito dos recursos especiais repetitivos. O que é que ela está falando aqui de forma resumida? Ora, antes desse entendimento, dessa mudança de jurisprudência, não há que se falar em análise desses benefícios, que inclusive transitaram em julgado. Mas caberia ao INSS, a partir do momento que essa tese foi firmada, passar a aplicar a tese afirmada. É isso que ela está mencionando aqui. E é por isso que ela vai ter um marco diferente, inclusive, de Alexandre de Moraes. Vejamos. Em outras palavras, desde que publicado o acordo do STJ em 17 de 12 de 2019, momento no qual, alterada a jurisprudência nacional, o INSS já deveria ter ajustado a sua prática administrativa para se adequar ao pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. Portanto, de 17 de dezembro de 2019, o INSS já deveria aplicar a revisão da vida toda. E aí ela continua. Desse modo, tenho para mim que a modulação do efeito deve operar com marco ligeiramente distinto, qual seja, a contar da data da publicação do acordo perante o Superior Tribunal de Justiça, 17 de dezembro de 2019. Nessa linha, inviável o ajuizamento de ação rescisória para a desconstituição das decisões judiciais que transitarem em julgados até a referida data de 17 de dezembro de 2019, ante a necessidade de preservar situações jurídicas consolidadas até o julgamento da STJ, ou seja, não pode entrar com ação rescisória anterior a essa data de 17 de 2 de 2019. Por quê? Antes dessa data, aplicava-se o entendimento. Agora, posterior a essa data, o INSS deveria adotar o entendimento do STJ. E aí ela continua. Por conseguinte, desde a data em referência, as parcelas de benefícios devem ser corrigidas segundo o entendimento firmado pelo STJ e confirmado por este STF. Já em relação ao item C, que trata da revisão e pagamento de parcelas de benefícios quitada à luz e ao tempo de entendimento então vigente, vedando-se por consequência o pagamento de diferenças anteriores a 13 de abril de 2023, que é a data da publicação do acordo, ela diz que assiste razão ao embargante em parte, e aí ela explica. O acolhimento integral da pretensão vinculada teria o efeito de nulificar em parte a decisão do STJ e do STF, prejudicando todos aqueles que recorreram de forma legítima ao Poder Judiciário e pautaram sua conduta na prevalência do julgamento do Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, o voto da ministra Rosa Weber é extremamente técnico, ponto a ponto. Então ela deixa claro aqui, como acentuou acima, desde 17 de dezembro de 2019, o INSS já tinha uma sinalização clara do Poder Judiciário e que deveria ter sido aplicado, e não aplicou. Portanto, ela diz, nada obstante, dada a alteração da jurisprudência ocorrida no âmbito do STJ, a partir do julgamento, entendo por razões de segurança jurídica necessário proceder à modulação de efeitos, de modo a impedir a cobrança da diferença anterior à data do acordo da STJ. Ou seja, como mencionado, não pode ter cobrança, pagamento antes de 17 de 2 de 2019. Esse é o entendimento, é o voto da ministra Rosa Weber, que foi acompanhado agora pelo ministro Edson Fachin. E mais, ela diz ainda, na esteira da jurisprudência dessa Suprema Corte, compreendo indispensável, de outro lado, ressalvar quanto ao item C, esse último que nós vimos agora, dos efeitos da modulação, os processos ajuizados até a data de 26 de junho de 2019, do julgamento do mérito. Ou seja, ela está dizendo aqui o seguinte, apesar daquele marco de 17 de dezembro de 2019, que é em relação ao pagamento, a mudança do entendimento do STJ, aqueles que ingressaram com a ação em 26 de junho de 2016,
esses sim podem entrar com ação rescisória para ter direito à revisão da vida toda. E aí ela finaliza dizendo: ante o exposto, acolhe em parte os embargos de declaração unicamente para modular os efeitos da tese firmada no tema, na verdade, é 1102, mas aqui divido em parte, com a mais respeitosa vênia ao ministro Alexandre de Moraes, voto nesta modulação para que se exclua o atendimento fixado. E aí ela diz, né? Da mesma forma que Alexandre de Moraes, revisão dos benefícios previdenciários já extintos. E aí que ela vai divergir. Ajuizamento da ação rescisória com fundamento na tese firmada neste recurso extraordinário contra decisões que tenham transitado de julgado antes de 17 de 12 de 2019. Repetindo, não pode ter ação rescisória antes dessa data. E aí ela vai dizer: pagamento de diferença de valores anteriores a 17 de dezembro de 2019. Aí ela faz a ressalva aos processos ajuizados até 26 de 6 de 2019. Portanto, o que ela vai divergir aqui do Alexandre de Moraes é a data, que, como mencionado, Alexandre de Moraes é em dezembro de 2022 e ela em dezembro de 2019, o que favorece ao aposentado em relação ao pagamento dos retroativos. E aqui, como destacado, esse voto foi agora acompanhado pelo ministro Edson Fachin e nós esperamos que esse voto da ministra Rosa Weber e de Fachin, eles sejam os votos a serem seguidos, inclusive com mudança até do próprio Alexandre de Moraes, porque é um voto mais técnico e vai favorecer os aposentados por conta desse retroativo do ano de 2019 para cá. Era isso. Aqui me despeço pedindo que você deixe seu like, faça sua inscrição se não for inscrito e compartilhe esse vídeo. Um fraterno abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.